Ainda continuando com a lista 5, vamos fazer agora o exercício 2. No exercício 2, ele pede também para a gente calcular custeio por absorção, custeio variável. Só que diferente do exercício 1, ele me dá dois períodos. Ele me dá o período 1 e o período 2. A gente vai começar a fazer pelo custeio por absorção. Os dados que eu tenho que são fixos estão aqui. Aí, no decorrer do processo, vocês pegam também a lista de exercícios que vai estar disponível e vão acompanhando o que tem para período 1 e o que tem para período 2. Para começar, vamos calcular o custo do produto do período 1. Eu preciso, no período 1, foi produzido 3.500 unidades. Então, eu vou pegar o custo variável para calcular para as 3.500 unidades, vai ser 3.500 vezes o custo variável unitário, que a gente deu aqui em cima, e dá um total de 1.085.000. Mas o custo fixo, que ele foi fixo independente da quantidade produzida, R$ 140.000, somando o custo fixo com o custo variável, eu tenho um custo total de 1.225.000. Dividido pelas 3.500 unidades produzidas, eu vou ter então R$ 350 o custo por unidade produzida para o primeiro período pelo custeio por absorção. Aí eu vou aqui calcular o custeio por absorção do primeiro período. Eu vou ter a receita de vendas, 3.000 unidades vendidas vezes o valor do preço de venda, dá um total de R$ 1.500.000. O custo do produto vendido vai ser a quantidade vendida, 3.000 unidades, vezes o custo unitário, que a gente encontrou aqui, R$ 350, então eu vou ter o custo do produto vendido. Um menos o outro, a gente vai ter o lucro bruto. Tiro do lucro bruto fornecido pelo exercício o valor das despesas fixas e das despesas variáveis, isso aqui foi fornecido pelo exercício, eu tenho um lucro operacional de 95.000. Aí ele me pediu para calcular o período 2. No período 2 eu vou ter 4.000 unidades produzidas. Custo variável, 4.000 unidades vezes o valor do custo variável, que foi o mesmo para os dois períodos, que foi 310. Eu tenho um total de 1.240.000. Mais o custo fixo, que foi também independente do período, 140.000. Somando os dois, eu vou ter R$ 1.380.000 como custo total. Dividido pela... dividido ainda não. Como no período 1 sobrou um estoque, porque eu produzi 3.500 unidades, mas eu só vendi 3.000 unidades, ficaram então 500 unidades. Aí o que eu fiz? Eu peguei a quantidade, o valor produzido no período 2, mais o estoque final do período 1. Como é que eu consegui o valor desse estoque final? 500 unidades foi o que estava no depósito, mais 350 o valor de cada unidade produzida, deu um valor total de R$ 175.000. Somados os dois, custo médio, a gente fez pelo custo médio, eu tenho o valor total do estoque dividido pela quantidade total de estoque que eu tinha, 500 unidades, período 1, 4.000 unidades, período 2, e aí eu descobri que para o período 2, utilizando o custo médio, eu tenho um valor de R$ 345,56 por unidade produzida. Venho para o período 2. Receita de vendas 4.200 foi a quantidade vendida, 4.200 unidades, vezes R$ 500, o preço de venda que continuou o mesmo, eu tenho um valor de total de R$ 2.100.000. Custo do produto vendido, quantidade vendida, vezes o valor que a gente descobriu do custo por unidade para o segundo período, então eu vou ter um lucro bruto de R$ 648,648. Menos as despesas fixas e despesas variáveis fornecidas para o exercício, que foram diferentes do exercício do período 1, aí no período 2 eu vou ter este valor de lucro operacional. O exercício pede o lucro operacional acumulado do período 1 e período 2, que quer dizer, eu vou somar 95 mais 241.648. Somados, esse aqui é a resposta para o lucro acumulado. E para o estoque final, que ele também pede, eu vou pegar o valor do estoque final
do estoque que eu já tinha no segundo período, menos o que eu vendi, que está bem aqui, no segundo período, o que me resta é o meu estoque final, ao final do segundo período. Quantas unidades eu tenho isso, Sara? 300 unidades. Como é que eu consegui 300 unidades? 3.500 produzidas no período 1, menos 3.000 vendidas no período 1, eu tenho um estoque do primeiro período em quantidade, de 500 unidades, mais 4.000 produzidas pelo período 2, um total de 4.500 unidades, menos 4.200 vendidas no período 2, eu tenho em quantidades 300 unidades. Existem outras formas da gente apurar isso, mas por enquanto essa é suficiente. Nós terminamos aqui a lista 5, exercício 2. Então, finalizamos o exercício 2, tá? Qualquer dúvida a gente vai tirando no decorrer do processo. Obrigada.